hoje na transmissão do evento que celebra 5 anos de Money Report, Agenda de Líderes. E aos patrocinadores dessa iniciativa: Patrocínio Platinum, Carrefour, FS e Cinerlog. Patrocínios de Atier Von Ra, CBRE, Cisco, Equinix, MRV, SAS, Simpress, Solstick, Stefanini, Tishman Speyer e Único. E os nossos apoiadores: Seulep, Ensina, Estúdio Propag, LVMH, Luxcolor, Macquarie, Portos Cali, Roldão, Sharecare, Topaz e Tave Pharma. Convido agora o Aloysio a fazer a abertura oficial e iniciarmos o painel número 1. Olá a todos, bom dia. Eu peço desculpas pelas nossas dificuldades técnicas aí desse início de apresentação, mas, como diz Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, e vamos lá, então. O primeiro painel é a respeito das maiores e mais inovadoras de 2020, e nós trouxemos para falar com vocês Fernando Yunes, do Mercado Livre, João Paulo Ferreira, da Natura, e Paulo Castro, da Sovos. Teremos como debatedores Vitório Danese, da Simpress, e Fábio Baracate, da Cinerlog. Vamos, antes de começar o debate, assistir a um vídeo dos nossos patrocinadores. Homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho para os pais. A Joana, que espalhou solidariedade para o prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour, 45 anos de parceria com os brasileiros. Dia após dia, a tecnologia nos entrega um mundo cada vez mais ágil e conectado. É neste cenário que o outsourcing das coisas ganha mais força. A Simpress acredita e investe nessas tendências. Foi pensando nisso que ela desenvolveu o SaaS, Simpress as a Solution. Uma plataforma de outsourcing de equipamentos e soluções que simplifica o dia a dia da sua empresa, realizando uma gestão completa e unificada do seu negócio com toda a expertise e infraestrutura tecnológica Simpress. Bom, nós vimos que, nesse tempo todo, muita água correu embaixo dessa ponte e a história ela se fez e modificou bastante
as condições políticas e econômicas do país. Então, sem mais delongas, vamos começar então com o nosso painel, fazer contato com os nossos palestrantes. Todo mundo aí em linha ou não? Todos em linha aqui. Todos em Tudo linha? pronto. Então, tá. Vamos começar com o Fernando Yunes, do Mercado Livre. Cada um dos palestrantes vai ter 10 minutos para falar e depois nós entraremos com os nossos debatedores. Cada um deles terá 5 minutos para fazer um comentário ou dirigir uma pergunta, então, aos nossos palestrantes. Já estou vendo aqui o Fernando. Como é que está, Fernando? Tudo bom? Fernando está sem som ou impressão minha? Fernando ainda não se conectou. Vamos começar, então. Eu estou vendo ali o João Paulo, já está ali em frente à sua biblioteca, é isso? Vamos lá, então. João Paulo, 10 minutos. Depois a gente passa para o nosso querido Fernando. Vamos lá. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Aloysio. Antes de mais nada, parabéns por esses 5 anos, por esse trabalho dedicado, de qualidade. Parabéns a você, a Cristina, toda a equipe da Money Report. Um prazer fazer parte desse grupo aqui tão seleto. Obrigado pela oportunidade da gente conversar hoje. E o tema que havíamos concordado de discutir aqui é o tema de inovação, né, Luiz? E dizem, né, que a necessidade, a crise é a mãe da inovação, né? Então, vamos precisar de muita inovação daqui para frente, né? Eu não quero começar a falar da perspectiva do Grupo Natura antes da gente se recolocar no contexto, né, que estamos vivendo, esse contexto dessa pandemia, esses números tão trágicos, né, em que as pessoas estão morrendo antes mesmo da morte pela doença, estão morrendo pela falta de insumos básicos de saúde, estão morrendo pela falta de leitos, de profissionais de saúde, de oxigênio, do kit de intubação, né? Pouco mais de 2% da população já foi vacinada nas suas 2 doses, e tudo indica que o Brasil vai sair da pandemia atrasado em relação às grandes economias mundiais, né? O Brasil, que já foi a 6ª maior economia do mundo, já deve cair para a 12ª, né? O gap, né, o handicap que a gente carrega como país, o gap contra as economias mais desenvolvidas, só fez aumentar nesse período. Pior ainda quando a gente projeta o que vem pela frente, né, porque enquanto alguns meses atrás nós discutimos a melhoria do ensino, da qualidade de ensino nas escolas públicas, nós voltamos a discutir evasão escolar, né? O desemprego está em níveis recordes e essa mesma tecnologia que se acelerou tanto durante a pandemia, né, vai fazer com que muitos dos desempregados tenham grande dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho sem ser propriamente preparados para isso, né? Enfim, o custo difuso para a sociedade brasileira vai aumentar bastante e terá que ser carregado nos próximos anos. E não há dúvida que, para voltar a ocupar as posições que já ocupamos, vamos precisar de grandes ganhos de produtividade. Grandes ganhos de produtividade implicam em inovação, em produtos, processos, tecnologia em geral, né? No caso do Grupo Natura, né, poucos meses antes, 2 meses antes do início da pandemia, no ano passado, nós havíamos recém incorporado a Avon dentro do nosso grupo e nos tornado a 4ª maior empresa de beleza do mundo, né? Mal havíamos começado o processo de integração quando chegou a pandemia. Nesse momento, nós basicamente nos dedicamos a fazer 3 coisas, Aloysio: ajudar a barrar o contágio, cuidar das pessoas e manter a economia circulando. Ajudar a barrar o contágio através de doações de produtos de higiene básica, álcool gel, para a sociedade em geral, autoridades de saúde, né?
cuidar das pessoas, nossa equipe de linha de frente, a todas as equipes que foram fazer trabalho remoto, com todo o suporte físico, psicológico, econômico que a gente pode dar, garantir emprego naquele período tão delicado, né? Cuidar também da nossa rede de consultores e revendedoras com fundos de amparo emergencial, inclusive ajuda em cestas básicas. Aliás, nós voltamos a ver no país agora um problema de segurança alimentar, né? Então, nós criamos fundos de amparo, nossos consultores e representantes, auxílio e apoio contra a violência doméstica, né, que explodiu durante a pandemia, auxílio e apoio para a educação infantil remota dos filhos e das nossas colaboradoras. E, por fim, manter a economia circulando, né? E nesse ponto se conectam, talvez, 3 temas importantes de inovação que surgiram durante essa crise para nós, como grupo, o Grupo Natura. Então, o primeiro foi a digitalização, né? Nosso negócio, que sempre foi uma rede social offline durante décadas, né? Aproveitou todo o desenvolvimento tecnológico que vinha em curso, né? E acelerou muito a adoção de ferramentas digitais para conectar consultoras, representantes, seus clientes, e fez com que elas pudessem manter a economia circulando. Aliás, grande parte que perdeu emprego tinha nessa atividade da consultoria de beleza a única condição de prover para sua família durante esse período, né? Mas, enfim, a necessidade, mais uma vez, fez com que a adoção da tecnologia explodisse, né? O que vai garantir uma modernização do formato de comercialização, ganhos maiores, mais produtividade para as nossas consultoras representantes. Essa foi uma das vertentes que mais se acelerou. A segunda foi inovação em produtos. Interessante que em 2020, o que nós chamamos de índice de inovação em produtos, né, a quantidade, a receita do grupo que veio de produtos novos, né, recém-lançados, foi a maior em mais de 5 anos. Então, uma dedicação muito grande das nossas equipes de ajustar o processo de inovação para produtos que fossem relevantes para as necessidades de agora dos nossos consumidores e consumidores, né? E o terceiro elemento que eu queria destacar foi o lançamento, no meio da pandemia, da visão 2030 de sustentabilidade do Grupo Natura &Co, o compromisso com a vida, né, em que a gente fala de combate à crise climática, proteção da Amazônia, e fala de direitos humanos e cuidados humanos, e falamos de circularidade, economia circular e regenerativa. Todos esses temas, nós colocamos metas para 2030, que são muito ambiciosas, mas que são justamente um motor de inovação. Lá na Natura &Co, nós acreditamos que os desafios socioambientais têm que ser motor de inovação, têm que ser oportunidade de negócio. Então, apesar do tamanho estresse e dos desafios que nós vivemos como sociedade, eu não quero deixar de passar uma mensagem de esperança, que eu realmente acredito que esse é um momento de criatividade, de inovação, e as empresas, os países, os grupos que aproveitarem para mudar radicalmente sua forma de trabalhar, vão se beneficiar disso no futuro. Obrigado pela oportunidade, Aloysio. E se o Fernando Yuni já voltou? Tá na linha? Estou na linha. Opa! Como é que está, Fernando? Tudo bem? Fernando que está inovando mesmo dentro da própria estrutura dele, o Mercado Livre investindo, contratando. Vamos ouvir esse case. Fernando, 10 minutos, por favor. Combinado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É um prazer participar de mais um evento. O ano de 2020 foi um ano onde praticamente é como se a gente tivesse pego o ano de 2030 e puxado para 2020 na marra. E um ano onde muitos tiveram que sair, muitas empresas, né, de uma situação normal e acelerar muito uma série de mudanças. E isso acabou impulsionando bastante o e-commerce. E, como eu disse, foi na marra, né? Muitas empresas, inclusive para a gente, para o Mercado Livre, que é uma empresa de e-commerce, fez com que a gente tivesse que acelerar inúmeros projetos e iniciativas.
Olhando, são basicamente dois lados importantes, né, no marketplace, o lado dos clientes, compradores, e o lado dos vendedores. E a gente vê que a impulsão foi muito forte nesses dois lados no ano passado. Então, a gente atingiu 12, 13 milhões de vendedores na América Latina e uma base de 130 milhões de clientes na América Latina. No Brasil, a gente passou de 74 milhões de clientes utilizando o Mercado Livre aqui no Brasil, que é um número extremamente forte. Isso vem tanto por uma questão, né, de uma mudança de hábito nos clientes. As pessoas foram forçadas a estar em casa, né, tanto por uma questão de proteção individual e coletiva, e com isso o e-commerce acabou sendo uma forma de as pessoas continuarem comprando, e isso virou uma mudança de hábito. A conveniência acabou sendo percebida como muito grande, o nível de segurança e de eficiência é outro patamar que a gente tem hoje, comparando com 10 anos atrás. Então, as pessoas que até então não tinham entrado no e-commerce por uma questão de receio, de medo, isso foi desmistificado no ano passado, e a gente tem um novo hábito de consumo que se criou. Então, na hora que as pessoas hoje em dia pensam em comprar alguma coisa, a loja que intuitivamente vem à cabeça é a loja online. E as pessoas pegam o telefone, entram num aplicativo ou em um site e buscam o que estão procurando. Isso virou algo como parte da intuição hoje em dia. Antigamente, a gente pegava um carro e se dirigia a alguma loja, algum shopping. A gente acredita que a compra física vai continuar acontecendo, é importante. Quando você visita um local, participa de uma experiência, faz parte da jornada, mas a gente acha que o online deu um salto e veio para ficar. Compras spot, compras recorrentes, isso tudo tende a migrar muito para o online. A gente vê no lado de vendedores, tanto grandes empresas que se juntaram ao Mercado Livre, como empresas médias e pequenas. Nas grandes, as empresas líderes de cada segmento de comércio se juntaram, têm hoje lojas e estão com sortimento no Mercado Livre, e as empresas médias e pequenas, aí o número foi muito grande. Só no ano passado, a gente formalizou 61 mil empresas no Brasil que se formalizaram para utilizar a logística do Mercado Livre. A logística, acho que é um exemplo do case, como vocês pediram, né, para comentar. Os investimentos no ano passado do Mercado Livre no Brasil foram na casa de 4 bilhões de reais, e isso ajudou muito, uma boa parte foi para a logística e ajudou a gente a avançar para poder fazer hoje quase 90% de todas as compras do Mercado Livre são entregues pela logística própria. Isso era 5% 3 anos atrás. Então, em 3 anos, a gente saiu de 5% para 90%. A logística própria tem uma velocidade de entrega muito grande e um nível de serviço muito forte. E aí a experiência que a gente oferece para os clientes saltou de patamar, e a logística é um dos grandes pilares dessa experiência renovada e mais forte. A gente está entregando 75% em até 2 dias, com entrega em 1 dia, num patamar de quase 50%. Então, esse é um crescimento enorme contra o que a gente tinha antes, e isso gera boca a boca, gera recorrência. Então, a gente vê que a logística é um pilar super importante, junto com continuar trazendo sellers, marcas e complementando o nosso portfólio. Acho que um outro ponto importante, no ano passado, a gente também lançou um fundo, um bônus ESG, e com isso a gente levantou dinheiro, estamos colocando toda uma parte de painéis solares nos nossos fulfillment centers, carros elétricos na nossa logística, um projeto de preservação de biomas. Então, tem uma série de iniciativas que a gente está retribuindo para a sociedade, para o meio ambiente, que a gente vê como muito importantes e pilares estruturais. Um outro é a educação. A gente fez uma parceria com a Digital House e doamos 2.500 bolsas para um curso
que a gente ajudou a desenvolver o curso com a nossa equipe de TI. O curso chama Certified Tech Developer, para ajudar a criar desenvolvedores. A gente vê que a tecnologia vai seguir crescendo muito rápido e o gargalo que a gente tem são pessoas. Então, nada como ajudar no desenvolvimento e na educação para acelerar o desenvolvimento de pessoas no Brasil. Essas são algumas iniciativas. Olhando para 2021, os investimentos vão ser na casa de 10 bilhões de reais, que é a soma do que a gente investiu nos últimos 4 anos. Em 2020, como você comentou, foram muitas contratações de funcionários e a equipe do Brasil saiu de 2.500 para 5.000 pessoas. Em 2021, a gente vai sair de 5.000, tem um plano de ir para 15.000 pessoas, seria triplicar o tamanho da operação, onde a logística e a área de pós-venda são muito importantes, mas praticamente todas as áreas da empresa teriam contratações para seguir crescendo. O marketplace, fintech e a logística são áreas super importantes de inovação, então a gente vai seguir inovando muito nessas áreas. Existe um potencial muito grande ainda de crescer o e-commerce. A penetração foi de 5% para 10% no Brasil, mas ainda é uma penetração muito baixa quando a gente olha Estados Unidos, Europa e Ásia. Nos Estados Unidos passou dos 24%, na Europa tem países também acima dos 20%, na China tem estudos falando que já passou dos 40%. No Brasil está em 10% e vai para 20%, é uma questão de tempo. A gente acha que em 4, 5 anos deve ir para os 20%. Então, seguir inovando, criando melhores experiências, sofisticando as experiências dos clientes vai ser algo muito importante. Fintech também um crescimento muito grande vai acontecer nos próximos anos. A gente acha que de 2020 a 2025, esses dois mercados, o varejo, o comércio e serviços financeiros, vão ter uma grande transformação e o Mercado Livre quer ter um papel protagonista e atuando com parceiros em seguir inovando muito forte aqui no Brasil. Acho que esses eram alguns principais pontos que eu queria comentar com vocês, e o último é cultura. Acho que a cultura da empresa é muito importante para garantir a inovação. Inovação não é uma pessoa ou outra gerando ideias, mas é uma cultura de empreendedorismo, de tomada de risco, de aceitação de falhas e de erros, faz parte. Se a gente não erra, a gente não está tomando risco suficiente, e aí a inovação não vai ser disruptiva. Então, a tolerância ao erro é parte da cultura. E um ambiente super meritocrático, aberto, transparente, de foco nas ideias e nas decisões, e não na hierarquia, em quem deu a ideia, em quem está na sala. As reuniões são muito abertas e pouquíssimo hierárquicas. E a gente acha que isso ajuda o ambiente a ser muito leve, muito livre para as pessoas se posicionarem, colocarem seus pontos e as melhores decisões serem tomadas. Então, a cultura a gente coloca como um ponto super importante da inovação do Mercado Livre. Essas eram as considerações principais. Bom, Fernando, como você terminou 1 minuto antes do previsto, eu vou te fazer uma perguntinha, Claro. um spoiler, que é a seguinte: explica para a gente como é que é reduzir a hierarquia dentro da estrutura. Isso como você falou, deixa tudo mais leve, mas na prática não cria mais conflitos também? Assim, os níveis hierárquicos existem das pessoas. Então, existe um diretor, existe um vice-presidente. O que acontece é que a gente faz como se não existisse. Então, existe a hierarquia por uma questão de organização e de processos também, de gestão de pessoas, mas numa reunião, entrou na reunião, são todos iguais. Então, pode estar o presidente da empresa, um estagiário deu uma ideia, o presidente da empresa vai escutar, vai considerar a ideia como qualquer outro está escutando e considerando, e não pode ter ego e vaidade. Todo mundo tem que tirar o ego para entrar e trabalhar. Então, independente da hierarquia, a pessoa tem que olhar e falar: nossa, verdade, você tem razão, não tinha pensado nisso, vamos por esse ângulo sim, por esse caminho.
Então, acho que esse é um ponto importante, um ambiente onde um não está preocupado com as suas ideias e as suas percepções vencerem, mas sim em a melhor ideia vencer. E se a pessoa estiver impedindo que uma melhor decisão seja tomada por ego ou por vaidade, isso vai jogar contra a pessoa. A pessoa tem que deixar fluir a discussão para a gente chegar nas melhores conclusões. Então, acho que é nessa linha que eu comento de um ambiente pouquíssimo hierárquico, um ambiente onde as ideias que prosperam, que vencem, e não de quem é a ideia. Quer dizer, de um lado a gente tem a necessidade de quem está no topo se despir da vaidade e do ego, como você falou, e do outro lado também um estagiário, por exemplo, ele não pode sentir o receio de repartir a ideia, de falar aquilo que ele está pensando. De fato, são dois desafios dentro da estrutura, né? É exatamente isso, são esses dois pontos. Então, todas as pessoas são estimuladas a participar, colocar suas opiniões, terem visões críticas. Também não é para colocar qualquer ponto se você não tem algo para complementar, só para sentir que está participando. Então, coloque seus pontos quando você tem uma visão, tem uma opinião, se coloque, se posicione, que o que importa é a empresa chegar nas melhores decisões e conclusões. E para os níveis hierárquicos, e o exemplo vem de cima, né? Então, isso vem do Marcos Galperin, que é um fundador, do Stélio, que é um fundador, do Pedro, que é um fundador. Então, o fato de ter vários fundadores ainda na empresa, dando o exemplo de cima, e e acho que nas contratações também, buscar pessoas que tenham um fit cultural e uma maturidade. A gente busca muita maturidade emocional nas pessoas para ter um ambiente onde isso prevaleça de uma forma mais natural. Então, como você disse, uma combinação em todos os níveis hierárquicos, promovendo esse diálogo aberto. Bom, vamos ouvir então o Paulo Castro da Sovos. O Paulo, ele comanda uma empresa que é a inovação por definição, já que nós temos um problema seríssimo aqui no Brasil, que é o emaranhado de leis, de regras no mundo tributário, e isso é um verdadeiro transtorno para os empresários, que têm que manter uma estrutura muito grande no sentido de tentar entender esse emaranhado fiscal. Quando nós vamos nas grandes empresas, por exemplo, é muito comum encontrar departamentos com 40, 50 pessoas preocupadas apenas em calcular os tributos estaduais, municipais e federais. Então, a plataforma da Sovos, ela faz isso automaticamente e é um grande alívio, eu diria, para a iniciativa privada. Vamos ouvir, então, o Paulo. Paulo, você está nos ouvindo? Obrigado, Aloysio. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar a Money Report por essa incrível jornada de apoio ao setor produtivo brasileiro. Um movimento que nos inspira aí todos os dias, né? Como a Aloysio bem destacou, nós somos uma empresa focada no abacaxi brasileiro, na jabuticaba brasileira, no mais complexo sistema tributário do mundo, talvez, e é realmente impressionante, né? Como a gente consegue encontrar no nosso país, mesmo nesse ambiente adverso, né? Uma diversidade que pode ser política, pode ser econômica, pode ser pandêmica, mas é notório como a gente tem empreendedorismo, como que as empresas conseguem prosperar, se ressignificar, né? O Fernando aí compartilhou o exemplo do Mercado Livre com números impressionantes, né, de digitalização, de crescimento. O João, com a responsabilidade, né, civil brasileira da Natura, que é a quarta maior empresa no mundo, né, do setor. Então, realmente é um grande prazer estar aqui com vocês dois. Eu acho que isso foi e tem sido a grande inspiração da Sovos aqui no nosso país. A gente está aqui há algum tempo, né? A gente participou da digitalização do imposto brasileiro, que começou no ano de 2008. Há 3 anos, a gente começou uma grande revolução na nossa empresa, eu diria assim, uma revolução definindo, né, objetivos, missões, e a gente traçou uma missão conjunta com os nossos funcionários naquele momento, de realmente tornar-nos
a operação mais eficiente fora da matriz, que é os Estados Unidos. Então, todos os funcionários se engajaram nessa missão, nós conseguimos, com isso, transformar o nível de excelência operacional, começamos a colocar, né, medidores de eficiência operacional em todas as áreas, desde as áreas financeiras, as áreas de venda, as áreas de desenvolvimento de produto, e isso foi trazendo muitos frutos, né? A Solvo saiu aí de uma empresa, podemos dizer assim, uma startup de 50 funcionários, hoje somos em 250 funcionários no Brasil. Durante esses últimos 11 meses, para ser mais preciso, nós adquirimos 2 grandes operações aqui no Brasil, né? A TaxWeb e a Fit Sistemas. São 2 empresas que a gente vinha namorando durante os últimos 2 anos, que complementam uma necessidade, né, de transformação que está sendo aqui chamada de inovação, uma inovação mais do que necessária. A pandemia veio colocar algumas incertezas nesses investimentos, uma empresa gerida financeiramente, mas devido aí a alguns grandes fatos, né, e o principal deles é a transformação no mundo fiscal brasileiro, que já vem operando de maneira digital desde 2008, a gente vê o mundo fiscal mudando de uma função meramente operacional para se transformar em um grande contribuidor de negócios. Tenho certeza aí que o João Paulo e o Fernando têm uma visão diferente para a área fiscal hoje, né? Que ser uma área problema é uma área que contribui no fechamento trimestral. A gente sabe que a legislação ela muda pelo menos umas 20, 30 vezes por dia. Então, é muito difícil, né, para uma empresa que tem o core business, o comércio eletrônico ou o ciclo da Natura, ser um especialista na questão tributária, nas alterações constantes. E esses investimentos vieram trazer uma inovação acelerada, né? A inovação ela pode acontecer de maneira orgânica, com investimento, e de maneira inorgânica. E nós, na Solvo, optamos pelas duas. O crescimento orgânico ele é constantemente uma melhoria contínua, e o inorgânico são as aquisições que possibilitaram a gente acelerar o nosso fluxo de inovação no país e trazer soluções que foram ainda mais demandadas com o efeito da pandemia, porque a digitalização é uma realidade, né? As barreiras estão aí colocadas na nossa frente. A gente tem duas possíveis reações, né? A gente chora ou a gente trabalha e coloca energia onde precisa para vencer as barreiras. E foi justamente isso, foi essa opção de todo o time Solvos. Vamos colocar energia, vamos ajudar as empresas nesse momento da digitalização. As questões tributárias aí talvez sejam uma das 3 grandes dificuldades para os negócios no Brasil prosperarem, né? A gente ouviu muito bem a questão da burocracia, onde a tributária eu acredito que faz parte, é uma das principais, qualificação e mão de obra, uma segunda grande, e a área logística que o Fernando também tocou, né, nessa transformação no país das nossas dimensões. Essas são as 3 grandes dificuldades para os negócios prosperarem. E a gente analisou justamente essas dificuldades e a gente decidiu ajudar os nossos clientes nas questões tributárias, né, adotando soluções modernas, na nuvem, com tempo de implementação extremamente diferente daqueles ou pré-pandemia, né, que eram aí grandes projetos, né, modelos tradicionais de codificação de software. A gente passou a adotar soluções na nuvem, conectividade de microserviços, APIs, tempo de projeto de 6 meses, em média, para 1 mês. Então, a gente consegue realmente reagir na velocidade dos marketplaces, na velocidade que a inovação está sendo requerida, e isso tudo com muita segurança e certificação, né, porque a gente sabe que os negócios, né, aqui no Brasil sofrem, né, ainda um ataque inédito, né, nesse último ano. Então, a gente está fazendo isso tudo com muita segurança e ajudando as grandes empresas, né, a se realmente reagirem a essa legislação com mudanças constantes. Então, a gente ajuda na inteligência tributária, a gente ajuda na automação dos processos. Não dá para ter processo manual dependendo de pessoas ou dependendo de planilhas. A gente realmente tem que automatizar, eliminar gargalos, eliminar custos e ineficiências. E a nossa especialização é focar na área fiscal. E com isso, a gente conseguiu transformar o Brasil num centro de excelência no desenvolvimento de tecnologias fiscais digitais, né?
nossa companhia lá fora acredita. Se você consegue resolver o problema fiscal do Brasil, você consegue resolver de qualquer outro país no mundo, né? E o modelo brasileiro vem sendo adotado globalmente através dos documentos eletrônicos. Então, a gente tem muitas coisas boas que a gente consegue exportar mundo afora, utilizando o Brasil como centro de excelência. Então, as tecnologias são desenvolvidas aqui, e isso é uma grande tranquilidade, né? Um motivo de orgulho ter transformado o Brasil nesse centro de excelência e nesse centro de investimento. Afinal de contas, a gente quer construir um Brasil melhor juntos, Aloysio. Então, é muito gratificante poder participar desse debate. Agradeço aí e vamos entrar. Obrigado, Paulo. Vamos chamar, então, os nossos debatedores, que também são empresas inovadoras e que estão transformando a realidade. Vamos começar pelo Vitório Danese. Vitório, você escuta a gente? Sim, Aloysio, bom dia a todos. Uma honra estar aqui com vocês para poder comemorar esses fabulosos 5 anos da Morning Report. Queridos amigos Aloysio, Cristina, muito bom ter passado por esses 5 anos acompanhando essa jornada da Morning Report. Desejo a vocês mais 50 anos de muito sucesso e sempre estaremos juntos nessa jornada. Uma honra estar com esses panelistas destacados. Simpress Inovação está no sangue da nossa companhia também, Aloysio. Nós somos uma empresa de 20 anos, agora em setembro de 2021. Durante 17 anos, nós somos uma startup 20 anos atrás, e durante 17 anos a gente desenvolveu a cozinha da infraestrutura da TI. Nós temos aqui 2 clientes nossos, depois vou comentar um pouco desses projetos de inovação que a gente fez com esses clientes, mas a Simpress se desenvolveu durante 7 anos na vertical de outsourcing de equipamentos de impressão e gestão de documentos, e em 2020 a gente estava na hora certa, no lugar certo. No final de 2018, começo de 2019, iniciamos um projeto de inovação disruptiva, né, abandonando um pouco o crescimento orgânico e a inovação da melhoria contínua. Eu costumo definir para mim inovação em 2 torres: tem a torre da inovação contínua e tem a torre disruptiva. Em 2018 e 2019, a gente identificou uma série de habilidades e ativos diferenciados na companhia que poderiam ser utilizados para a gente criar mais valor para os nossos clientes, e a gente lançou um guarda-chuva estratégico chamado Simpress as a Solution, que derivou depois para OOT, Outsourcing of Things, e a Simpress se reposiciona como a maior empresa do país de outsourcing de equipamentos de tecnologia, levando toda a nossa habilidade de gestão de equipamentos remotos para outras verticais. Hoje temos 4 verticais, coincidentemente a Avon, que o João comentou, foi o nosso primeiro cliente na vertical de outsourcing de mobilidade, logo que nós lançamos esse projeto na virada de 18 para 19. Lançamos a vertical de outsourcing de PCs e notebooks e a vertical de impressão térmica e coletores de dados, que foi o maior projeto que a Simpress teve em 2020 com o Mercado Livre. Nós fizemos todo o processo de terceirização do chão de fábrica dos depósitos do Mercado Livre com os equipamentos de impressão térmica inseridos dentro do processo produtivo dos depósitos do Mercado Livre. Com isso, a gente tem hoje uma plataforma que gerencia 350 mil equipamentos e mais de 1.200 clientes de médio e grande porte, preparada para daqui a 2 anos atingir 600 mil equipamentos geridos. Então, não poderia ser mais apropriado o tema que nós estamos discutindo hoje, Aloysio. Aloysio? Obrigado, Vitório. Dina. Vamos então ouvir agora o Fábio. Fábio, que também também conduziu sua empresa aí sob a égide da inovação, e não só inovação tecnológica, mas também um olhar diferente que motivou a criação da Synerlog. Fábio, vamos lá? Bom dia a todos, bom dia, Aloysio. Parabéns aí pelos 5 anos. E é um prazer estar aqui com todos esses painelistas, né? Empresas que, mesmo na pandemia, conseguiram ter um crescimento exponencial aí no ano de 2020. A Synerlog, acho que muito do que o próprio Fernando falou e também o Paulo, os desafios do Brasil são muito grandes para as empresas que querem
permear, querem entrar no mercado brasileiro. Um dos grandes desafios que as empresas de comércio eletrônico têm é a parte de comércio eletrônico cross-border, né? Dado exatamente a complexidade e o custo do Brasil. Então, acho que muito importante uma empresa como a Sovos, por exemplo, que vem ajudar nessa complexidade, porque o motivo de muitas empresas desistirem de entrar no mercado brasileiro é exatamente essa complexidade tributária, essa complexidade fiscal. Existe, principalmente na área de comércio eletrônico cross-border, uma grande mito, né? Se paga ou não paga imposto para determinados valores, né? Então, é muito difícil você tentar entrar no mercado, uma empresa com seriedade, tentar lutar contra esse tipo de mito. Mas, enfim, eu queria aqui direcionar uma pergunta para o Fernando. Como ele mesmo disse, o crescimento hoje a penetração do comércio eletrônico está na casa dos 12%, ante 5, 6% de um momento anterior. A gente sabe, obviamente, que deve existir aí numa volta retomada da economia, após uma vacinação, um recuo desse número, e obviamente que esse número vai continuar crescendo aos patamares que ele mesmo falou, os 20%. A gente tem visto que a busca de eficiência das empresas, das plataformas como o Mercado Livre, na entrega para o consumidor. A gente tem visto um grande investimento aí por parte do Mercado Livre nos centros de distribuição próprio, ou seja, trazendo o consumidor, trazendo o seller para dentro da plataforma. Então, Fernanda, a pergunta seria, você acredita que o futuro é esse? É investimento em estrutura própria, em CDs, para trazer esse seller para dentro da operação? Ou seria mais um investimento em tecnologia para poder integrar com outros parceiros da área da cadeia logística? Primeiro, no ponto da penetração, a penetração saiu de 5%, 6%, né? Foi para casa de 11% mais ou menos. Nesse mês de março, nesse momento, uma restrição ainda maior de mobilidade, a penetração subiu ainda mais, então está na casa de uns 14%. E como você disse, né, no momento em que a mobilidade volta, recua um pouco, mas a gente acha que volta para uns 12%. Então, esse ano deve ficar uns 12%, 13%, que vai ser acima do ano passado, que fechou em 9,5%, com o final de ano na casa de 11%. Então, sim, na hora que tudo volta, vamos dizer, ao normal, que as coisas, que as nossas vidas, né, a gente puder ir para onde quiser, se relacionar com as pessoas, que tudo estiver normal novamente, deve recuar um pouco a penetração versus um pico onde está todo mundo em casa. Mas a penetração vai seguir crescendo. Então, a gente acha que o patamar não volta para o patamar de 5, 6, não. Mesmo no final do ano passado, em outubro, novembro, quando a situação já parecia bem melhor, o patamar ficou na casa dos 11%. Então, a gente acha que é daí para cima. Quanto ao investimento em logística, acho que aí cada empresa tem a sua estratégia, né? O importante é a empresa conseguir entregar um altíssimo nível de serviço e experiência para o cliente. Se ela vai querer fazer com recursos próprios ou com parceiros, acho que aí depende da estratégia da empresa, dos ativos que a empresa já tem para acabar se alavancando em cima. No caso do Mercado Livre, para a gente é muito importante é uma combinação. A gente desenvolve os CDs, essa infraestrutura, a gente tem vários parceiros de logística, um ecossistema de parceiros logísticos, e o Mercado Livre tem a tecnologia por trás da logística. Então, os algoritmos, toda a inteligência por trás, tem uma gestão do Mercado Livre com uma série de parceiros super importantes que trabalham junto com a gente e entregar melhor nível de serviço na melhor eficiência de custo. Então, acaba sendo uma combinação dos dois pontos. Vamos fazer uma pergunta aqui. Opa! Fazer uma pergunta aqui para o João Paulo, da Natura, que é o seguinte: nesse fim de semana eu conheci a mãe de uma amiga que ela, aos 70 e poucos anos de idade, é uma consultora da Natura há mais de 30, talvez 40 anos. Como é que é colocar inovação
na palma da mão de uma pessoa com esse perfil? Eu imagino que deva ser dificílimo, porque, afinal de contas, se a gente teve um dobro, a gente dobrou o crescimento, dobrou, aliás, a fatia do e-commerce aqui no Brasil, de 6% para 12%, ainda assim nós temos 12%. É muito pouco. Então, como é que foi reciclar todo esse exército de consultoras e consultores que você tem na empresa? Excelente pergunta, Luiz. Eu uso exemplos parecidos para contar essa história aqui, né? Porque o que você viu com a mãe da sua amiga, eu tenho quase certeza que ela já era uma usuária de certas redes sociais. Ela devia falar com filhos, netos por WhatsApp, mandar os seus vídeos, suas mensagens, etc. Quase certamente, porque essa é a realidade que eu vejo quando vou visitar as nossas consultoras em lugares remotos e todas as faixas etárias. Então, em algum momento, né, nós percebemos que a pergunta não era tanto se elas seriam digitalizadas, porque, de fato, já foram. A pergunta é se nós poderíamos ser tão relevantes para a vida delas a ponto de nos convidarem a participar dessas conversas. As conversas já estão acontecendo, né? Um pouco o que o Fernando dizia da experiência, fazer com que a experiência para a consultora e a sua cliente seja deliciosa a ponto de ela usar muito facilmente esses instrumentos, né, e nos convidar a participar da conversa. Então, o nosso foco nos últimos anos tem sido nisso, na experiência da consultora, na experiência da consumidora, da cliente, porque elas já são usuárias de algum tipo de solução digital, né? Cabe a nós nos fazermos relevantes. Curioso é que a gente mede também o comércio eletrônico feito pelas nossas consultoras, né? E nesse ano ele subiu muito acima do que cresceu o comércio eletrônico aqui no Brasil e na América Latina inteira, né? O que mostra que elas rapidamente estão se modernizando bastante, viu, Luiz? Então eu fico bem feliz com esse depoimento que você está fazendo, porque além de ser uma forma bacana de gerar renda, é um mecanismo de inclusão social fundamental. Olha, e aos 70 e poucos anos, ela ainda tem o apetite da venda, porque a Cris comentou que queria comprar alguma coisa, ela imediatamente pegou o celular, assim, vamos tirar o pedido. Enfim, é impressionante a gente ver o espírito empreendedor, que ele não arrefece com a idade. A pergunta para o Paulo, que tem a ver com algo que o Fernando disse. O Fernando falou sobre, nas reuniões, não ter a importância mais da hierarquia, mas, além disso, eu acho que é uma questão de não deixar a vaidade, talvez, liderar as relações corporativas. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para o Paulo, que comprou 2 empresas aqui no Brasil, como é que se faz para absorver as coisas boas da cultura dessas empresas que vêm na aquisição. E eu lembro que eu participei do processo de implementação do HSBC aqui no Brasil, que foi a compra do Bamerindos. Eu não era nem do Bamerindos, nem do HSBC num primeiro momento, então eu tinha uma posição privilegiada para enxergar como é que foi feita essa união de culturas. E, naquele caso específico, houve simplesmente um domínio do comprador pelo comprado. E não se levou em consideração várias coisas interessantes que havia no Bamerindos antigo e se colocou integralmente a cultura do HSBC na nova instituição. Ao contrário do que, por exemplo, pôde-se observar quando Itaú e Unibanco se uniram. Vários pontos importantes da cultura do Unibanco hoje estão presentes no Itaú e nós vemos até uma simbologia interessante como o 30 Horas, que é algo que foi incorporado ao Itaú, veio do Unibanco. Como é que para, dentro desse processo inovador, absorver as boas ideias que vêm com as empresas compradas?
É um ponto fundamental, viu, Liz? Agradeço aí pela pergunta, né? E acho que foi uma grande experiência nessas duas compras nesses últimos 2 meses, em plena pandemia, né? A gente praticamente não se conheceu pessoalmente, né? Então a gente se conheceu virtualmente, as duas empresas adquiridas, e foi um processo muito interessante, né? A questão da vaidade, eu acho que ela é fundamental, e acho que antecede isso a questão dos valores, né? E isso é muito importante nessas aquisições, né? Se a gente tem os valores alinhados, né? A nossa cultura com os nossos valores, com as empresas adquiridas, acho que esse é o primeiro grande passo. E a gente teve a felicidade de encontrar 2 empresas brasileiras super inovadoras, que despontavam claramente no mercado brasileiro, com valores muito sólidos e muito semelhantes aos nossos, né? E o Fernando tocou um pouquinho deles, né? Valores de meritocracia, de resultados, de ter conversas sinceras, sem vaidade. E isso foi desde a época do primeiro contato, né, com essas empresas. A gente analisou outras empresas, obviamente, e aquelas que tiveram um fit, né, a gente seguiu adiante com o processo de due diligence técnico, comercial, financeiro, e até mesmo as nossas aquisições sempre foram voltadas pelo maior ativo. O maior ativo é a solução tecnológica e são as pessoas e os funcionários. Não foi uma compra baseada em sinergia, né? A gente sabe que as compras podem ser para alcançar economias de escala ou as compras podem ser para adicionar valor através da inovação. E esse sempre foi o nosso caminho aqui no Brasil, justamente complementar, empresas complementares que adicionam um valor maior para o cliente final. Então, seguindo um processo estruturado de avaliação, de sinergia com os valores e de realmente não ter esse approach, né, da hierarquia, a gente não comprou para acabar com a empresa. Na verdade, nós compramos para adicionar valor à nossa operação, trazer grandes funcionários e grandes soluções. Isso foi como as coisas se comportaram, né? E se comportaram tão bem, né? Imagina uma empresa super pragmática, gerida financeiramente, comprou uma primeira empresa em março do ano passado, e aí a gente fez a integração em 1 ano, e na verdade essa integração ainda não terminou, e já comprou uma segunda empresa. Foi porque a gente segue um processo estruturado de se encontrar a sinergia, de trazer os bons profissionais, reconhecer a nossa... diminuir a nossa vaidade, né? Acho que foi uma fala aí do Fernando, a gestão moderna, os gestores e os líderes têm que se reinventar, né? Então a gente está sempre buscando ouvir, né, mais do que falar, conhecer mais do que tentar direcionar o caminho. Uma outra palavra que o Fernando usou aqui também, a questão de errar, né? Errar é permitido, é melhor errar do que não tentar. Então a gente foi nessa cultura de abrir, de realmente estar aberto ao conhecimento, que já veio enraizada na cultura da Sovos, né? Então acho que isso tornou as coisas muito mais fáceis. A gente tem a vontade de incorporar melhores práticas dessas empresas adquiridas, isso que estamos fazendo. Então, a TaxWeb tem uma gestão tributária, uma inteligência tributária espetacular, e a gente está realmente aprendendo com eles. A FIT, por outro lado, tem um aparato tecnológico de nuvem espetacular, então a gente está aprendendo com a FIT, e essa é a abertura, Luiz. Então, acho que está aberto a essas novas aprendizagens, né, com um espírito bem... aberto. Eu acho que é o maior diferencial aí no sucesso dessas integrações, né? Obrigado, Paulo. Uma pergunta para o Fernando, relacionada justamente ao e-commerce, que é o core business dele. O e-commerce não está muito igual? Quando você vai nos sites, a impressão que eu, pelo menos, tenho é que a experiência é muito parecida de uma empresa para outra. Como se diferenciar nesse mercado? É algo parecido, por exemplo, como no mercado financeiro, nos bancos? Você tem, evidentemente, uma diferença de atendimento de um banco para outro, mas os produtos acabam sendo meio que comoditizados. Tem como oferecer um atendimento diferente nesse mundo tecnológico do comércio? Ainda tem muita coisa para ser feita para seguir diferenciando. Então, acho que um primeiro ponto que acaba sendo um diferencial do Mercado Livre é o sortimento de produtos e marcas.
A gente está com 300 milhões de produtos hoje cadastrados à venda, aonde na soma do segundo e do terceiro player não chega a 100 milhões. Então, ter 3 vezes mais sortimento de produtos do que o segundo e o terceiro juntos é um diferencial competitivo e gera uma experiência diferente. Então, você entrar numa loja e você encontrar de tudo, esse ainda é um diferencial. Talvez em algum momento todos vão ter um sortimento completo e vai se encontrar de tudo em todos os locais. Aí o sortimento deixa de ser um diferencial, mas por enquanto é um diferencial. Um segundo ponto é a velocidade de entrega. Tem players que entregam em 3, 4, 5 dias. A gente está entregando no dia seguinte. Começamos entrega em final de semana. Sábado e domingo a gente entrega. Então, comprando sábado até às 11 da noite, chega no domingo, se tiver no fulfillment. Então, isso é uma vantagem competitiva, é um diferencial que existe hoje em dia. Mas, de novo, talvez em algum momento também façam entrega nessa velocidade ou até maior. A gente vai começar a entregar no mesmo dia. Na verdade, a gente já entrega na casa de 5%, 6% no mesmo dia, mas ainda é muito pouco perto do que a gente quer fazer. Então, a logística também é um ponto de diferencial hoje. Acho que um outro é a usabilidade. Então, o aplicativo do Mercado Livre tem uma usabilidade muito simples e muito intuitiva. Então, isso faz com que você tenha uma navegação mais fluida, mais elegante, mais suave. E em algum momento também vão seguir avançando as usabilidades, mas a nossa hoje e é por uma curva de aprendizado, né? A empresa existe há muito tempo, são 20 anos nesse negócio, então tem uma curva natural de aprendizado aí. E um outro ponto aqui é só a parte financeira. Então a gente agora tem créditos, Pix, tem várias alternativas de pagamentos combinados. Você pode usar uma parte do pagamento com o que tem na sua conta de Mercado Pago, uma outra parte num cartão de crédito, uma outra parte em crédito. Então, essa possibilidade de te dar opções de como pagar, tanto individuais como combinadas, também acaba sendo um diferencial para a pessoa poder escolher as modalidades de pagamento. Então, esses são alguns exemplos de diferencial que a gente tem. A navegação vai seguir melhorando. Então, a gente vê algumas categorias como moda, por exemplo, a gente tem muito a melhorar na navegação, em como as pessoas escolherem, encontrarem o que querem. Então, aí tem muito espaço de melhoria. Em supermercado, a gente já criou uma página de supermercado, Supermercado Meli, Mercado Livre, e lá já tem uma navegação bem mais intuitiva e bacana, e a gente vai fazer isso para outros segmentos também. Então, acho que ainda tem muita coisa para fazer e seguir diferenciando. Obrigado, Fernando. Uma pergunta para o João Paulo agora. No começo lá da sua apresentação, você falou sobre a necessidade de ser a mãe da inovação. Mas, ultimamente, o cenário está muito complicado. E a minha pergunta essa necessidade, ela, de vez em quando, não pode descambar para um certo pessimismo? Quando você olha certas situações que surgiram ou se agravaram com a pandemia, o grande desafio que nós temos hoje não é justamente tentar resgatar o otimismo e segurar o pessimismo? Como é que isso interfere dentro do espírito inovador? Luiz, eu não podia concordar mais com o que você falou, sabe? As dificuldades, elas atingem as pessoas imediatamente, né? E quando se acumulam na forma como nós estamos vivendo hoje, elas geram frustrações, exaustão. É isso que a gente tem visto, eu acho que nos ambientes de trabalho, na sociedade em geral, desesperança, né? Porque o progresso, a produtividade, a inovação acontece no futuro, né? No tempo. Então, existe uma assimetria dessas
do fato concreto existindo agora e das possibilidades futuras. Eu realmente acredito que cabe às boas empresas como as nossas, que estão aqui representadas, né, os espaços que são criados como você cria, através da Money Report, de tentar deslocar um pouco a perspectiva para uma cultura de abundância, de possibilidades, né? O Brasil, como sociedade, tem tudo para ser uma líder mundial de economia de baixo carbono, de bioeconomia, de tecnologia, tem talentos de todas as áreas. Nós acabamos de ouvir depoimentos relacionados à área de tecnologia digital, por exemplo, ou logística, que são de ponta em escala mundial e que aqui existem, né? E cabe a nós, líderes, as empresas, mostrar concretamente também, para não ficar no abstrato, casos reais. Como é isso que você está promovendo hoje? É verdade, as dificuldades são imediatas, né? Mas as possibilidades existem. Estão aqui casos de quem investe, de quem não perde a esperança, e tem que ser... Eu acho que cabe a nós sermos uma espécie de farol na sociedade agora, para poder fazer com que, em meio a tantas dificuldades, as pessoas possam, pelo menos por um segundo, ter um respiro, voltar a significar tudo o que está acontecendo, olhar para a história, ver o que já foi feito e projetar o que pode ser feito, ainda mais contando ao nosso redor com tanta gente competente e talentosa como existe nesse país. Então, concordo com você integralmente, Luiz. Bom, eu vou aproveitar aqui a presença dos nossos dois debatedores, o Vitório e o Fábio. Vou fazer a mesma pergunta para eles. Como é que vocês conseguem segurar esse pessimismo e não deixá-lo interferir no espírito inovador? Começando pelo Vitório. Obrigado, Luísio. Na Simpress, a gente tem uma cultura organizacional de separar a conjuntura econômica e política do funcionamento da companhia. Isso já faz parte do DNA da empresa. A gente faz isso através de um patrocínio muito forte da alta administração para toda a organização. A gente faz isso através de uma comunicação muito serena, transparente. Procuramos sempre insistir que, a despeito do que está acontecendo fora das fronteiras da companhia, existe o nosso funcionamento, a nossa responsabilidade, a execução do nosso plano de ação e plano de trabalho. E isso, ao longo dos anos, é uma história de muito tempo, acabou sendo incorporado no DNA da empresa e tem funcionado assim. Eu tenho uma estratégia que a gente adota nos momentos de pico de crise, né? Como comentei anteriormente, 20 anos de história, foram 20 anos de up and down na economia, tirando aqueles pouquíssimos anos que a gente viveu quando parecia que o Brasil estaria numa outra rota de crescimento. O resto foram up and down de crises e a empresa cresceu 20 anos seguidos. A gente procura mostrar para o nosso colaborador que nós estamos inseridos num país continental com 220 milhões de habitantes, dimensões que poucas outras regiões do globo têm, e que a gente tem um modelo de negócio que as empresas precisam, né? A Simpress está na cozinha, na infraestrutura das empresas. As empresas cada vez mais querem se focar na atividade fim e deixando a atividade meio para especialistas. Então, a gente tem o privilégio de, a prescindir dos momentos delicados de mercado, conseguir fazer uma execução primorosa e continuar crescendo. E foi assim que aconteceu em 2020 também. A gente estava na hora certa, no lugar certo, e concluímos o ano, apesar de um ano terrível como foi, um crescimento acima de 2 dígitos, Aloysio. Fábio, e no seu caso, como é que é segurar o pessimismo e não deixar que ele influencie no espírito inovador da empresa? Eu acho que são uma série de fatores, né, Aloysio, e todos eles combinados. Então, por exemplo, iniciativas como a do Fernando, eu acho importantes porque a gente sabe que tem uma carência na nossa área de mão de obra capacitada na área de tecnologia muito forte. Então, são iniciativas como a que o Fernando falou, de capacitar pessoal para essa área é muito importante. Eu acho que investimento também, porque nós estamos o tempo todo sendo analisados, né? Essa questão da hierarquia é muito importante. Então, eu acredito na mesma coisa de quando a gente entra para dentro de uma reunião, uma sala com um grupo de pessoas,
eu acho que é importante deixar a hierarquia para o lado de fora para deixar a criatividade fluir, né? As pessoas não podem entrar ali dentro com trava, né? Com aquele medo de expor as suas ideias. E muitas das vezes, necessariamente, uma ideia ela não tem hierarquia, né? Então, boas ideias, elas são bem-vindas. Então, eu acho que a gente sempre está incentivando esse tipo de ações. Eu acho que o investimento também, porque quando a empresa vê, no momento de pandemia, o crescimento que nós tivemos, como agora a iniciativa de abrir escritório na China para atender os nossos clientes, não só os que estão dentro do mercado chinês, mas também os que estão no mercado brasileiro, né? O Fernando disse da área de modas agora. Nós temos uma parceria com uma plataforma também focada exatamente em ajudar isso, né? Porque nós não temos que ser bom em tudo. Então, a ideia é ajudar empresas como o Mercado Livre e outras plataformas nessa curadoria da parte de moda, em outras áreas também. E investimento, capacitação em pessoal, eu acho que tudo isso ajuda você a manter aí uma perspectiva de futuro melhor. Eu acho que essa é a nossa ideia aí de otimismo. Obrigado, Fábio. Para encerrar o nosso debate, eu vou pedir a participação do Paulo da Sovos. Minha pergunta é a seguinte, Paulo. Como é que vocês estão enxergando o futuro? Porque hoje o principal, acho que o principal cabo eleitoral de vocês, o principal vendedor, é justamente esse cenário emaranhado dessa legislação tributária confusa que nós temos. Se houver no futuro uma reforma tributária que simplifique esses pagamentos, eu tenho a impressão que vocês vão ter que repensar um pouco o modelo e talvez ir para um perfil mais parecido do que ocorre no exterior. Como é que vai ser essa capacidade de reação? Como é que vocês estão olhando o futuro e se preparando para ele? Excelente. Aloysio, a reforma tributária está aí, né, uma realidade. Infelizmente, né, por mais que nós trabalhemos, o setor produtivo brasileiro tem trabalhado para simplificar a questão tributária brasileira, a gente carece de estudos aprofundados no segmento, né? A gente vê as propostas PEC 45, 110, nada mais é do que aumentar um tributo, criar um novo tributo. Nós temos mais de 90 tributos no Brasil e definitivamente nós precisamos reduzi-los, a gente precisa simplificar drasticamente, a gente precisa eliminar a burocracia e a complexidade das obrigações acessórias, mas a gente está muito longe, né? Nós estamos trabalhando ativamente para influenciar a reforma tributária que simplifique e que destrave o crescimento do Brasil, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, a gente acredita que a tecnologia está aí para automatizar e digitalizar as coisas. Não é possível que a empresa tenha que preencher 150 diferentes reportes mensais para dizer quanto de imposto tem que pagar, né? Se os documentos eletrônicos existem, quem tem que fazer esse trabalho é o governo. O governo tem que apurar e indicar para as empresas o quanto é devido, as empresas podem concordar ou discordar. O trabalho tem que ser invertido, o setor produtivo tem que crescer, o custo do Brasil tem que reduzir. Então, a gente acredita piamente, né, que essa próxima jornada da simplificação ela vai exigir ainda mais investimentos em tecnologia e a gente acredita que a transferência do custo Brasil tem que acontecer do setor produtivo para os setores que são os coletores, né? E a tecnologia é o principal habilitador disso. Assim como o Brasil está liderando a digitalização do mundo dos impostos, né? E a Inglaterra, a China, a Índia estão adotando o padrão brasileiro de documentos eletrônicos, a gente precisa, no Brasil, estar na ponta, transferindo carga do setor produtivo para os coletores, né? Então, a gente acredita que esse é um movimento, né, que deve acontecer e é uma enorme carência, Luiz. A gente tem trabalhado para influenciar governos, Congresso, em usar a tecnologia para eliminar parte do custo do Brasil. É um trabalho árduo, então temos uma longa jornada, por enquanto. Nós, então, chegamos aqui ao final desse painel. Antes de encerrá-lo, eu queria fazer 2 agradecimentos. O primeiro, a Tavi Pharma, que testou todos os integrantes da nossa equipe hoje aqui presente para fazer essa transmissão e nos auxiliou também na implementação dos protocolos sanitários de segurança.
Além disso, nós estamos transmitindo esse programa, essa maratona de conteúdo durante o dia de hoje, dos estúdios da Propag na Vila Nova Conceição. Um estúdio, como vocês podem ver, belíssimo, muito bem montado, e a própria Propag é uma empresa que é um exemplo de inovação, porque até o início da pandemia, a maior parte do core business da companhia era de eventos presenciais. E rapidamente eles se reciclaram, reformularam o seu negócio e hoje é muito mais focado na transmissão de eventos como esse que vocês estão presenciando. Bom, para encerrar então o nosso painel, queria agradecer a presença de todos os nossos debatedores, do Paulo, do João Paulo, do Fernando, também dos nossos queridos participantes, Vitório Danese e Fábio Baracate. Eu encerro aqui o painel, chamando o nosso vídeo de encerramento. Muito obrigado a todos e até o próximo painel, que é agora às 10 horas, o futuro do trabalho, com Daniel Sherman, Ivo Von Ra, Marília Roque, Adriano Sartori, mediado por Reinaldo Gama, CEO da HSM Singularity Brasil. Quer vender? Aço, madeira, pedras. Nas mãos certas, as mudanças acontecem. Arquitetura não é apenas construir paredes, é desconstruir padrões e inspirar tudo ao redor. Olhando para cada detalhe, sem atrasos, sem falhas. Projetos são mais do que simples traços. E construções são mais do que edifícios. São corpos orgânicos feitos para fazer você pensar, feitos para ocupar espaços com inteligência, para que estes espaços criem ainda mais inteligência. Nós desenhamos espaços para um novo mundo, espaços para inspirar tudo ao redor, porque nós sabemos, se você quer pessoas inspiradas ao seu lado, você precisa criar espaços para inspirar pessoas.